Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Salmito Filho. Quais os primeiros resultados da SEDET sobre a gestão de Salmito Filho? Para onde caminha o Ceará no desenvolvimento econômico? Gestão pública, vamos fazer um balanço e um panorâmico sobre os governos Lula, Elmano e Sarto. Ainda os planos políticos do convidado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. João Salmito Filho é sociólogo. O convidado foi vereador de Fortaleza por 4 mandatos e presidiu a Câmara Municipal da capital. Salmito Filho foi secretário do Turismo da cidade de Fortaleza. Filiado ao PDT, o entrevistado foi reeleito em 2022 para o 2º mandato de deputado estadual. No governo Elmano de Freitas, do PT, Salmito foi nomeado secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado. E é com o secretário Salmito Filho que converso no programa de hoje. Secretário, muito obrigado pelo convite aceito. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco, nos estúdios da TV Otimista, no programa Política, para compartilhar com a nossa audiência um pouco da sua experiência, da sua inteligência política e de gestão, né? O senhor é ex-secretário do Turismo, agora à frente da SEDET. Como é que está sendo a experiência, secretário? Bom, primeiro a honra é minha, Erivaldo, participar aqui do programa Política. E primeiro fiquei muito feliz, muito honrado, muito feliz com o convite do governador Elmano de Freitas. E nós estamos começando esse trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós já solicitamos ao governador para o nome da secretaria ser Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Ainda não houve essa alteração formal, porque nós acreditamos que o desenvolvimento ele deve ser sustentável, sustentável do ponto de vista econômico, Sim. Sustentável do ponto de vista social e sustentável do ponto de vista ambiental. Esse é o conceito mais completo, mais rico de desenvolvimento. Crescimento econômico é importante. Desenvolvimento integral, completo, significa desenvolvimento econômico, significa desenvolvimento social, significa desenvolvimento sustentável. Inclusão, portanto, né? Significa, por exemplo, nós combatermos a extrema pobreza. Isso. Né? Esse é um compromisso do governador Elmano de Freitas, é um compromisso, mais do que um compromisso, é uma das principais prioridades do governador Elmano de Freitas. Sim. Nós precisamos avançar nisso, nós temos, com todos os avanços, com todas as conquistas do governo do Estado do Ceará, que nós reconhecemos, que nós aplaudimos, né? O Estado do Ceará tem um protagonismo extraordinário na educação pública do Brasil, é referência para o Brasil. Temos o nosso ministro da Educação, que é o nosso senador, ex-governador Camilo, né? Temos exemplo na gestão fiscal, né? E a educação é muito importante, só me permita, porque ela faz parte desse desenvolvimento integral. Não há como desenvolver com sustentabilidade social, né? Com sustentabilidade econômica e com sustentabilidade ambiental sem um bom projeto de educação, né? E o Estado do Ceará tem um bom projeto, é uma referência e vamos avançar ainda mais. O governador Elmano, né, já se comprometeu, né, seguindo aí o bom legado da ex-governadora Isolda, do ex-governador Camilo, do ex-governador Cid, que foi quem iniciou esse projeto extraordinário, essa política pública de Estado na educação de qualidade, na educação pública de qualidade no Estado do Ceará. Então,
A educação é um marco importante, a gestão fiscal é um outro marco, que Sim. é o cuidado com as receitas e as despesas, né, para o Estado ter um equilíbrio, um zelo para com o dinheiro do povo, com o dinheiro da população, com o dinheiro público, e transformar isso, mais do que além do zelo, transformar isso em políticas públicas que revertam em qualidade de vida e em oportunidades para a população. Então, Perfeito. o Ceará tem marcos e conquistas importantes: educação, gestão fiscal, capacidade de investimento público. Está aí o complexo industrial portuário do Pecém, que talvez seja o melhor exemplo da capacidade de investimento público que o Estado do Ceará vem fazendo ao longo das últimas décadas, né? Agora nós temos um desafio ainda a ser superado, que é a extrema pobreza, né? E esse desafio é um desafio que passa pela estrutura social, a estrutura econômica, como se organiza a realidade social e econômica no estado do Ceará, que é o estado mais nordestino do Nordeste do semiárido. O Ceará, dentre todos os estados do Nordeste brasileiro, é o estado que está mais compreendido no semiárido. E o semiárido, né, nós temos ainda uma economia predominantemente pré-moderna, de subsistência, com o fenômeno do nosso ecossistema natural, que é o fenômeno natural da nossa natureza, né, que é o fenômeno da seca, né, estrangula essa economia de subsistência e nós temos a extrema pobreza, né? Não é por acaso que isso não é só do Ceará, isso é todo o semiárido nordestino, né? Tem uma razão de ser, e essa é uma agenda que extrapola os estados, é uma agenda inclusive que deve ser nacional, de uma política pública de desenvolvimento do Brasil. Perfeito. Mas só para fechar esse raciocínio, me permita aqui, meu caro Erivaldo, então o Ceará tem essa realidade, né? Todos os estados do Nordeste têm mais pessoas inscritas no Bolsa Família do que com emprego formal. O Bolsa Família é importantíssimo. Por quê? Porque tira essa população da extrema pobreza e da fome. Portanto, é um projeto ético. É um projeto de uma política pública que se baseia na ética. Porque um ser humano passar fome é a negação da vida, é a negação de um projeto, inclusive ético. Então, é uma questão civilizatória até, é uma questão civilizatória. Então, agora, nós não podemos permanecer assim. Sim. Então, o governador Eumano de Freitas tem provocado, tem pedido, tem solicitado, tem determinado, né? Nós temos a política de assistência social muito bem conduzida pela secretária Onélia Santana, né? Nós temos aqui a política de seguridade na saúde, né? O Estado do Ceará tem feito investimentos em equipamentos, em hospitais de atenção terciária, em faculdades de medicina, né? Tudo isso faz parte da seguridade social, a saúde, a assistência social e a previdência, que não é uma responsabilidade, né, específica no Pacto Federativo do Estado do Ceará, mas o governador disse: nós temos que dar um passo à frente. Perfeito. E esse passo à frente é continuar crescendo a economia do Estado, mas um desenvolvimento integral que combata a extrema pobreza, na perspectiva produtiva. Entendi. Secretário, o senhor é líder de uma área que hoje pode ser considerada central, estratégica em qualquer governo, que é o olhar de futuro. Quando o senhor disse que solicitou ao governo o incremento, né, de sustentabilidade, a sigla da própria SEDET sinaliza muito claramente nesse sentido. E temos um Estado com esses gargalos sociais, econômicos, etc., né? O senhor falou da importância desse diálogo, né, entre o olhar para o futuro com os pés no presente, porque nós temos aí uma demanda, nós temos uma inclusão a ser feita, né? Como que a Secretaria, nessa base de desenvolvimento estratégico alcança na prática essa massa que às vezes tem um emprego ruim, a informalidade,
com pouca tecnologia. Como que a SEDET abraça essa causa, secretário? Me permita só, o governo do Estado do Ceará, o governo Elmano, ele está espelhando com o governo federal até para facilitar os convênios, as parcerias. Melhora o fluxo, públicas, né? Melhora o fluxo. E aí criou a Secretaria de Trabalho, cujo secretário é o secretário Vladson Viano, um quadro de qualidade, promissor, está começando um grande trabalho, né? E aí nós temos a Secretaria de Trabalho e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós estamos aí trabalhando para ser Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Como é que nós podemos colocar isso na prática? Como é que nós podemos fazer isso de concreto? Primeiro, ninguém resolve o problema da extrema pobreza do dia para a noite, porque esse é um desafio, é um problema estrutural. Em que aspecto? Está dentro das estruturas da sociedade, da realidade social do Brasil, especificamente do Nordeste e do semiárido nordestino. Então, está dentro da estrutura social, está dentro da estrutura econômica. Então, nós precisamos transformar essas estruturas. Como, na prática, é possível fazer isso? Através de uma política pública, com metas, né? Metas específicas a curto prazo, a médio prazo e longo prazo. Se nós estabelecermos metas a curto, médio e longo prazo, está aí o belo exemplo da educação. A educação é um projeto da política pública educacional do Estado do Ceará, que é referência já no Brasil, né? E alcançando a melhoria da qualidade, né? Então é um projeto a curto, médio e longo prazo, né? Começou no governo Cid, em 2007, com a então secretária Isolda Sela, secretária de Educação. O governo, depois de 8 anos, o governador Camilo assume, garante a continuidade, avança ainda mais. Ali a governadora Isolda, ao assumir o governo do Estado, garante da mesma forma, e agora o governador Elmano garantindo as conquistas e avançando ainda mais. Garantiu o quê? Por exemplo, não transformar a política pública de educação numa política de governo, ou para fazer politicagem, né? Ou para fazer disso uma moeda de troca político-eleitoral, né? Mas como uma política de Estado, com metas, com avaliações, estimulando a comunidade escolar. Com perenidade, né? Com perenidade, né? Então, isso é que vai transformando as estruturas da cultura, né? Da própria comunidade escolar, os professores, os coordenadores pedagógicos, supervisores, direção da escola, estudantes, famílias, né, pais, familiares dos estudantes, a comunidade escolar como um todo, né, merendeira, o porteiro, o vigilante. Então, você vai construindo uma nova cultura e vai mudando essas estruturas na realidade social, né, no que diz respeito a um projeto de educação pública de qualidade. Então, o governador Elmano, né, nos apresenta esse desafio para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não deve ser só de crescimento econômico, que é muito importante, mas tem que ser crescimento econômico e tem que criar oportunidades produtivas para quem está na extrema pobreza. Como é que faz isso? Né? Tem um olhar mais horizontal na base da pirâmide, né? Como é que faz isso? Com critérios, estimulando para a cultura empreendedora, né? Identificando as vocações produtivas de cada território, de cada região. O estado do Ceará, nós temos o semiárido no sertão central, no sertão dos Inhamuns, no sertão da região norte, no centro-sul. Nós temos o Cariri, que é uma outra região diferente, com as suas especificidades. O maciço, a região do maciço de Baturité, do litoral norte, do litoral oeste, do litoral leste, da Serra da Ibiapaba, né? Da região metropolitana de Fortaleza. Então, nós temos 14 regiões de planejamento. Então, cada região de planejamento dessa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a antiga SEDET, fez um belo trabalho identificando as vocações econômicas de cada uma das 14 regiões de planejamento do estado do Ceará.
E o nosso desafio agora, que é o compromisso do governador Elmano, sempre, esse foi o compromisso que o governador Elmano assumiu com a população cearense, de garantir as conquistas e avançar ainda mais, para entregar novas conquistas, para entregar novos resultados para a população. Então, a partir desse mapeamento, desse diagnóstico das vocações econômicas, produtivas de cada região, das 14 regiões de planejamento do Estado do Ceará, nós vamos agora trabalhar como essas vocações devem se tornar oportunidades produtivas, tendo o Estado como indutor. Sim. Não cabe ao Estado montar um negócio, não cabe ao Estado ser empresário. Essa missão de empreender é da sociedade civil, é do setor privado. Cabe ao Estado, o poder público, induzir, estimular, apoiar, criar as pré-condições de infraestrutura, de logística, de facilitar o acesso ao crédito, né? Principalmente nesse bom alinhamento com o governo federal, que o governador Elmano tem relação direta com o presidente da República, numa relação de afinidade política, de afinidade programática, que tudo isso possa se reverter em oportunidades para a população cearense, para a economia do Estado do Ceará, para as empresas que já estão produzindo, que já estão gerando emprego, que já estão gerando renda, e para novas oportunidades produtivas que, ao mesmo tempo, devem ser estimuladas, aí sim, para combater a extrema pobreza. O combate à extrema pobreza já acontece no Estado do Ceará, acolhendo essa população nas políticas sociais, especialmente na política pública de assistência social, né, que vem sendo feita ao longo dos últimos anos, especialmente, né, e que hoje é muito bem conduzido pela secretária Onélia Santana. Uhum. Mas nós temos que avançar para as oportunidades produtivas. Então, essa é uma das prioridades do governador Elmano de Freitas. E a sustentabilidade econômica, social e ambiental, porque o mundo inteiro já percebeu que se o crescimento econômico, a expansão econômica continuar na mesma matriz suja, poluente, né, de combustível fóssil, né, o planeta não terá mais futuro. Perfeitamente. Né? O senhor, portanto, me dá agora o gancho para eu anunciar no segundo bloco a menina dos olhos, né, do governo do Estado, inclusive da própria secretaria que o senhor lidera, que é esse ciclo, né, econômico que se avizinha, que é a energia renovável, a transição energética e o hidrogênio verde. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui o papo a partir desse ponto, pode ser? Perfeito. Portanto, daqui a pouco, com o secretário estadual Salmito Filho aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Salmito Filho, secretário do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, né, do Estado do Ceará. Secretário, como que ele encontra nas redes sociais? Bom, o endereço da secretaria Sim. é @CEDET, né? Ainda é CEDET, nós estamos modificando e já vamos modificar para sede, mas ainda é CEDET. E o nosso pessoal é @SalmitoOficial. Então, quem puder acompanhar, ver as notícias da secretaria, né? Tem o do governo do Estado, que tem todas as notícias do nosso governo do Estado do Ceará, e também o nosso pessoal. O senhor é um homem dos estudos, dos livros, mas também um apaixonado por tecnologia. Portanto, deve estar vibrando com essa onda aí, esse ciclo econômico que chega para inovar, na verdade, para revolucionar o capitalismo mundial, digamos assim, que é a transição energética, né? O mundo será outro, né? A partir aí de algumas décadas, a Europa já está com esse debate até atualizado. Como que o Ceará, como que o Brasil ele entra, ele sobe nesse trem da história, o secretário? Erivaldo, é muito importante, cada
irmão, cada irmã cearense que está nos assistindo agora, parar para pensar um pouco conosco, né? Sem nenhum exagero, o mundo percebeu que a matriz de expansão econômica, a partir do petróleo, do combustível fóssil, né, da emissão de CO2, né, não tem futuro. Rigorosamente, né, nós estamos aí com os dias contados enquanto planeta, se continuarmos nesse mesmo ritmo de expansão econômica. Ao mesmo tempo, não devemos diminuir o ritmo de expansão econômica, porque a população e a humanidade precisa de mais economia, de mais oportunidade de emprego, de mais oportunidade de renda, precisa de mais riqueza, né, de mais oportunidades, né? Então, como fechar essa equação? Então, a humanidade, com a inteligência que lhe é peculiar, né, encontrou as alternativas, né, e nós estamos rigorosamente numa transição do combustível poluente, da matriz energética fóssil, que emite o CO2, que é um gás poluente, que agride o meio ambiente, que ameaça o planeta, que ameaça a vida, para uma matriz renovável, para uma matriz natural, para uma matriz limpa, para uma matriz sustentável, que garante a sustentabilidade do nosso planeta e das vidas do nosso planeta, do ecossistema natural. Então, nós estamos falando de energias renováveis. Por que energia? Porque o motor da economia, não existe nenhuma atividade econômica, nenhuma, de todos os setores da economia precisam de um motor, e esse motor é a base, a energia elétrica, tem que ter uma base energética, né? Para dar exemplo concreto, né? Uma mercearia, ela não funciona sem energia elétrica. Um bar não funciona sem energia elétrica. Uma pousada não funciona sem energia elétrica. Essa TV aqui, por exemplo. Essa TV não funciona sem energia elétrica, né? Serviços, TV. A conectividade, né? A conectividade, todos os negócios na internet não funcionam sem energia elétrica. Um advogado, um escritório de um médico, um consultório médico não funciona sem energia elétrica. Um consultório de dentista não funciona sem energia elétrica. Uma indústria não funciona sem energia elétrica, sem uma matriz energética, né? O turismo não funciona sem uma matriz energética. Serviços, comércio, indústria, agricultura não funciona sem uma matriz energética. A pecuária não funciona sem a matriz energética. A mineração. Então, todos os setores da economia, da inovação tecnológica ao setor primário, né, todos precisam de uma matriz energética. Então, o mundo percebeu que precisa de uma matriz energética renovável, sustentável, que possa garantir a expansão econômica, promovendo a oportunidade de emprego, de oportunidade de renda para as famílias, para a humanidade, e ao mesmo tempo preservando e protegendo o ecossistema natural e o meio ambiente de forma sustentável. O conceito de sustentabilidade, ele amplia-se, inclusive nas regras de compliance dos fundos de investimento que alavancam as empresas, os negócios. Hoje é um critério, né? Hoje é um critério, é uma exigência, é um critério que exige sustentabilidade econômica, o projeto tem que ter viabilidade econômica, tem que ter sustentabilidade, portanto, viabilidade e sustentabilidade social. Né? O que é essa sustentabilidade social? Respeitando a Organização Internacional do Trabalho, as regras dos direitos humanos. É a prática ESG, né? Que é o famoso ESG. Né? E a sustentabilidade ambiental. Então, hoje está nas regras de compliance dos fundos de investimento, das empresas pequenas, médias e grandes que vão alavancar, buscar crédito para poder expandir seus negócios ou iniciar um negócio, né, que seja novo, com regras de sustentabilidade. É o que define se você vai estar dentro ou fora do negócio, né? É o que define se você vai estar dentro ou fora do negócio, ou se você vai poder expandir ou sobreviver ou não com o seu negócio. Exato. Né? E isso daí, meu irmão, minha irmã cearense, né, está colocando o Brasil
como uma extraordinária oportunidade de produção de energias renováveis. Por que o Brasil? Porque pela proximidade da linha do Equador, pela insolação, a qualidade, a quantidade de sol que nós temos, portanto, nós podemos produzir muita energia elétrica a partir do sol, nós podemos produzir muita energia elétrica a partir do vento, da qualidade do vento, da constância do vento. Nós já produzimos muita energia elétrica a partir da água, das hidrelétricas, que é outra fonte renovável, sim, é outra fonte limpa, sustentável, né? Então, o Brasil aparece como sendo um dos principais lugares do mundo para a produção de energias renováveis nesse momento de transição energética no planeta. E dentro do Brasil, segundo os estudos, as consultorias técnicas, internacionais inclusive, está o Nordeste do Brasil. Porque onde tem mais sol no Brasil, no Nordeste, onde tem vento de qualidade, com quantidade e o fator que complementa o sol e o vento, né, no Nordeste do Brasil. Então, eu diria, sem nenhum exagero, né, que essa transição energética, o mundo saindo da fonte do combustível fóssil, né, da emissão de CO2, né, de gás poluente, né, que ameaça a vida no planeta, que ameaça o próprio planeta, para uma matriz energética sustentável, limpa, que protege o planeta e protege a vida, né, essa será a maior oportunidade da história econômica do Brasil, e especialmente do Nordeste. Por quê? Por quê? Porque ciclos econômicos importantes da nossa história brasileira, como o ciclo do café, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo da própria indústria, da industrialização. Do couro mais local aqui, localmente. Localmente, do algodão, do couro, enfim. Então, esses ciclos foram importantes, mas nenhum deles colocou o Brasil no protagonismo internacional. E principalmente como fonte de matriz energética, porque o mundo inteiro precisa, para funcionar a economia, como eu disse há pouco, sim, para todos os setores da economia poderem rodar, funcionarem, né, gerando emprego, gerando renda, gerando economia, precisa de energia, de matriz energética. E o Brasil será, em breve, já é e será cada vez mais, né, um principal local de fonte de energia renovável e mais. Nós deveremos, aí caberá habilidade, liderança política nacional, liderança políticas estaduais, né? O governador Elmano de Freitas tem essa convicção de que esse é um projeto que deve unir o Brasil, deve unir o Nordeste, deve unir o Brasil, para quê? Para que a população brasileira possa abraçar essa oportunidade e essa oportunidade se reverta em mais emprego, mais renda, mais justiça social e mais proteção ao meio ambiente. Perfeito. Agora, não querendo ser mais já sendo bairrista, né? Ou aqui em termos mais do ponto de vista do Ceará, qual capítulo cabe ao Estado nessa história aí revolucionária do ponto de vista energético, econômico, etc., secretário? Olha, o Estado do Ceará foi o pioneiro no Brasil, colocou inclusive o Brasil no roteiro do hidrogênio verde, que é o combustível verde, que é o combustível limpo, verde, mais do que sustentável, mais do que renovável. Ele é renovável e ele é verde, né? Não polui nada. O hidrogênio verde, né, ali a gasolina, né, você emite o CO2. O diesel, você emite o CO2. Sabe o que o hidrogênio verde emite? Água. Isso. Que justamente que separa a célula, né? Então, o estado do Ceará foi o primeiro estado do Brasil a pautar a importância da produção de hidrogênio verde, né? Além do pioneirismo,
né, além do pioneirismo, o estado do Ceará é o estado que tem um dos principais potenciais de produção de energia eólica, porque nós estamos na esquina do Atlântico, do Oceano Atlântico, né? Se a gente for aqui fazer uma fala bem coloquial, bem senso comum, quando você chega na esquina, você não tem uma ventilação melhor, né? Na esquina, por exemplo, de um quarteirão, de uma quadra, de uma rua, de uma avenida, né? Então nós estamos na esquina do Atlântico, então nós temos ventos, aí dizem os estudiosos, os pesquisadores, né? Com consistência técnico-científica ou científica-técnica, nós temos ventos de qualidade, constantes, né? E com a capacidade 50% melhor do que os ventos, por exemplo, na Europa, né? Especialmente em energia eólica offshore, que é dentro do mar. Quando o senhor fala em qualidade de vento, secretário, o senhor está falando da altitude, da constância, da força do vento? O que é qualidade do vento? A qualidade do vento é a constância, né? E não ter rajadas, né? Então, Entendi. essa constância, né? Então, por exemplo, existem... É um vento estável, digamos. É um vento constante, mais estável, né? Que garante ali a produção de energia elétrica. Sim. E o que os técnicos dizem, né? Nós não temos aqui rajadas de vento, que inclusive exige mais manutenção nos equipamentos, né? Alguns não conseguem nem dar manutenção por conta de tempestades, que nós não temos no Ceará, né? Na energia eólica offshore, que ainda não tem no Brasil instalado. Isso foi feito teste, foi feito estudo, né? Tanto por consultorias das empresas, né? Como o próprio estado do Ceará também, né, encomendando estudos, já encomendou alguns estudos, foi um dos primeiros estados do Brasil a encomendar estudos, e estamos encomendando um outro, autorizado já pelo governador Elmano. Né? Então, nós temos a qualidade do vento, nós temos muito sol, né? Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul tem um potencial de energia eólica offshore, que é dentro do mar, muito grande, mas não tem a mesma qualidade do vento no Ceará. Tanto é que nós temos aqui o Jangadeiro e lá não tem. E né? sol nem se fala, né? E sol nem se fala. E além da quantidade de sol e da qualidade e quantidade de vento, nós temos um fator que é o fator de complementaridade. Por quê? Porque quando você produz energia elétrica com o sol, que é durante o dia, e à noite não produz, mas à noite é quando produz mais energia elétrica a partir do vento. Entendi. Então aí você tem uma complementaridade que garante uma competitividade. O que significa isso? Para o nosso povo entender, né? Significa que o preço da energia renovável aqui no estado do Ceará e, consequentemente, do hidrogênio verde, vai ser mais barato, vai ser mais competitivo, porque nós temos esses fatores que são fatores naturais da nossa natureza. Até bem pouco tempo, esses fatores naturais, eles eram adversos ao modelo de economia, por exemplo, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX e no século XX. Né? Então, por exemplo, muito sol, né? Quantos de nós não já ouviu? Rapaz, no dia que o sol der dinheiro, o Ceará vai ser rico. Né? Vento, muito vento. Né? Então, no dia que tiver a oportunidade de ganhar dinheiro com vento e com sol, o Ceará vai ser muito rico. Chegou esse dia, e vai produzir, o Ceará vai produzir para o seu consumo, para vender para o Brasil e para vender para o mundo. Como não dá para colocar uma linha de transmissão para atravessar o Oceano Atlântico, levando energia renovável lá para a Europa, que precisa e não tem... Que é dependente, aliás. Que é dependente da sua matriz energética. Por exemplo, agora a guerra da Rússia na Ucrânia... Mostrou claramente isso, né? Mostrou claramente, explicitou a carência da matriz energética europeia. Né? Então, por exemplo, você acende uma lâmpada numa residência da Europa, você está gastando, queimando petróleo. O parque industrial alemão, né, utilizava o gás natural que vinha da Rússia. Isso tem até uma frase de que o dia que a Rússia fechar os tanques de gás, a Europa morre de frio, né? É uma frase clássica, né, nos livros de história, né? A Alemanha está comprando o gás natural muito mais caro dos Estados Unidos, porque não pode mais comprar
da Rússia, em virtude da guerra, né? O próprio pacto que foi feito na União Europeia e na OTAN, no mundo ocidental, em relação à Rússia. As retaliações, né? As né? retaliações, né? As reações por causa da guerra. Isso. E isso explicitou para a própria Europa e para o mundo a importância de avançar na transição energética e de ter fontes de preferência, né? Renováveis em países que têm segurança jurídica, que não estão envolvidos em guerra. E o Brasil tem todo esse potencial, né? Então nós podemos vender energia renovável para a Alemanha, para a Holanda, para a Europa, para o mundo, no modelo de hidrogênio verde, que inclusive é um combustível verde que vai poder alimentar como matriz energética o parque industrial europeu, o parque industrial do mundo. Então isso daí, Erivaldo, além de proteger o meio ambiente, que é muito importante, nós vamos ter aqui investimentos privados colossais, grandes investimentos privados que vai ter um impacto na economia. Cadeia produtiva que vai se firmar a partir das energias renováveis, do hidrogênio verde, empregos diretos, empregos indiretos e melhor, essa oportunidade histórica nós temos que abraçar enquanto Estado, enquanto poder público, que esse é o compromisso do governador Elmano e é a orientação, a determinação do governador Elmano de Freitas, para que essa oportunidade se reverta numa política pública de combate à extrema pobreza, gerando oportunidade produtiva dentro desse projeto de produção de energias renováveis e hidrogênio verde. Perfeito. A gente vai retomar desse ponto aí, que é o desfecho dessa saga cearense, que vai agora finalmente ter essa chance histórica, digamos assim, do ponto de vista econômico. No terceiro bloco, secretário, eu queria que a gente seguisse a partir dessa questão aí, tá bom? Daqui a pouco, portanto, a gente finaliza a entrevista, o bate-papo de hoje com o secretário estadual Salmito Filho, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista. Este é o programa Política que recebe hoje Salmito Filho, secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, que vai repetir as redes sociais para quem não anotou da primeira vez. Da Secretaria, @SEDET, SEDET, que ainda é a antiga SEDET, e o nosso pessoal é @Salmito Filho. Já dá para a gente fazer, secretário, um balanço? Desculpa, me perdoe. Vai lá. Me perdoe, a assessoria inclusive está aqui me chamando @Salmito Oficial. Pronto, então para repetir, para ficar claro. Da Secretaria, @SEDET. Sim. E o nosso pessoal é @Salmito Oficial. Perfeito. No final do programa, daqui a pouco a gente volta a repetir esses dados. Secretário, estamos aí há 5 meses, né, da gestão do senhor, que faz parte da equipe, como eu falei no início, né, repetindo aqui, que tem uma posição central nesse projeto no estado do Ceará. O que já dá para a gente coletar de resultados apresentados? Bom, em primeiro lugar, nós construímos uma governança. Primeiro ponto, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós construímos uma governança da Secretaria compartilhada com o setor produtivo da iniciativa privada. Sim. Então, o secretário executivo da Indústria foi indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará. O secretário executivo do Agronegócio foi indicado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. E o secretário executivo do Comércio e Serviço, né, eu já estive com o presidente da FEComércio, pedi a ele já enviou um currículo e nós estamos providenciando para que seja essa pessoa indicada pela FEComércio, né, a Federação do Comércio e Serviços do Estado do Ceará. Por que isso? Porque construir a pauta do desenvolvimento econômico sustentável passa pelo melhor diálogo e por uma governança, né, construída com quem gera emprego e renda. A ideia ali do colegiado ali, né? É um conceito de governança,
né, de governança participativa. Entendi. Né? Então, quem gera emprego e renda são as empresas. O poder público deve estimular, apoiar, induzir, né? A política pública de desenvolvimento é para isso. Então, nada melhor do que fazer junto com as lideranças do setor produtivo da iniciativa privada. Então, nós construímos a governança pública da Secretaria não só com diálogo, mas com participação, compartilhando responsabilidades, claro, sabendo qual é a responsabilidade do poder público e o papel muito nobre do poder público e o papel muito nobre das empresas privadas, né, de gerar emprego e renda. Segundo passo que nós demos, avaliar, conhecer bem o que foi feito, né, as metas que foram alcançadas, uma ou outra meta que não foi alcançada, que faz parte de todo o planejamento estratégico, mas destacando e valorizando que a Secretaria, nos últimos 4 anos, fez um planejamento estratégico, estabeleceu metas, estabeleceu várias ações, programas, atingiu metas importantes. Nós tomamos consciência desse planejamento estratégico, desses resultados, né? Para quê? Para construir o nosso plano de ação. Nosso plano de ação está pronto, né? Nós temos um plano de ação a ser validado pelo governador Eumânio de Freitas, para, na sequência, construirmos o nosso planejamento estratégico e já casar com o PPA, que é o Plano Plurianual, que o governador deverá enviar para a Assembleia Legislativa para votar, que vai valer de 2024 a 2027. Né? Terceira construção que nós fizemos ao mesmo tempo foi de receber, né, e buscar os investidores. Nós recebemos a Secretaria com 24 memorandos especificamente direcionados de empresas para desejando, né, produzir energias renováveis e hidrogênio verde, e de janeiro a maio, agora, nós já estamos com 30 memorandos, portanto já crescemos mais 6 memorandos nesses 5 meses. A rigor, eu estou na Secretaria desde o dia 2 de fevereiro, né? Isso. Mas em janeiro já tinha sido anunciado no final de dezembro, então o meu mês de recesso de janeiro, eu mesmo não estando nomeado, eu já estava na Secretaria, já estava trabalhando com a equipe e nós estávamos nos inteirando, né, dos números, dos dados, dos indicadores, das informações da Secretaria. Então, em síntese, o que nós produzimos até agora, né, foi uma governança participativa com o setor produtivo da iniciativa privada, conhecemos melhor, né, tudo que a Secretaria vinha fazendo e fez, né, construímos um plano de ação a ser validado pelo governador Eumânio de Freitas, para, a partir da validação do governador, nós construímos um planejamento estratégico de uma política pública de desenvolvimento sustentável para o estado do Ceará, e que essa política pública possa ter programas e ações, mas parte dela seja política de Estado, especialmente no que diz respeito à expansão econômica e no que diz respeito ao combate à extrema pobreza a partir de oportunidades produtivas da política de desenvolvimento. E construímos esses 6 novos memorandos para o hidrogênio verde, o último agora, os últimos assinados pelo governador, né, com o primeiro-ministro da Holanda, aqui no Ceará, no Complexo Industrial Portuário do Pecém, e nós estávamos lá em Roterdã, na Holanda, né, fazendo inclusive através de uma solenidade remota, transmitida ao vivo pela internet. Secretário, uma pergunta básica, talvez de tão básica, pareça um tanto quanto ingênua, mas nós temos aí 30 memorandos à mesa ali dos investidores, né? O governo do estado, como o senhor bem coloca, é o indutor desse processo, né? Mas estamos falando aí de um investimento ou de investimentos, no plural, muito vultosos, talvez chegando à casa dos trilhões, né? Mas é um investimento privado, né? Qual é a correia que vai ligar esse ciclo fabuloso de riquezas à população
que precisa de apoio, de mais saúde, de mais educação, de mais emprego? Vai ser através da arrecadação propriamente? Vai ser através de uma ação paralela que essas empresas farão junto às populações mais pobres? Assim, na prática, isso vai ser equacionado em que sentido? Assim, qual o percurso a ser feito, secretário? Essa é a grande pergunta. E esse é o nosso, essa sua pergunta, né, é a nossa atenção maior, né, de 3 formas na prática. A primeira forma é quando você tem investimento privado na economia local, você expande, cresce a economia e ao crescer a economia você gera mais emprego e mais, portanto, mais oportunidade de emprego e renda. Emprego de qualidade no caso aí, né? Emprego de qualidade, emprego de ensino médio, emprego de nível superior, emprego técnico, e para isso nós temos que preparar, inclusive, a nossa capacitação profissional. O secretário Vladson Viana, que é o secretário de Trabalho, Sim. está muito antenado, atento, né, e organizando aí toda uma iniciativa nesse sentido, voltado para energias renováveis e hidrogênio verde. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é esses investimentos privados, eles vão expandir, crescer muito a nossa economia local, cearense, gerando mais oportunidade de emprego e renda. Esse é um primeiro passo. Sim. Né? O segundo passo é que, com todos os incentivos fiscais, subsídio, né, que o Estado do Ceará precisa construir para estimular e gerar competitividade, por exemplo, os Estados Unidos, o Tesouro norte-americano, o Estado dos Estados Unidos vai aportar $3 para cada quilo de hidrogênio verde para baratear o preço no mercado. Entendi. De 1 quilo de hidrogênio verde. Né? Para ser competitivo. Para né? ser competitivo. O que é ser competitivo para o nosso povo em geral entender? É ter o preço mais barato, Isso. para disputar o mercado. Né? O nosso preço do nosso hidrogênio verde já é mais barato por causa da natureza, porque nós temos um sol maravilhoso, nós temos um vento maravilhoso e nós temos isso junto. Que são os principais insumos, digamos. Que né? são os principais insumos para produzir o hidrogênio verde. Exatamente. Então, mas mesmo assim nós precisamos incentivar para sermos competitivos, para nós não perdermos competitividade. Incentivar o Brasil, o Estado brasileiro tem que incentivar, subsidiar, o Estado do Ceará, os demais estados do Brasil também, né? Mas isso significa, mesmo assim, com os subsídios, com os incentivos fiscais, significa que quando a economia cresce, você cresce a receita pública. E crescendo a receita pública, essa receita pública, o Estado do Ceará é um dos melhores exemplos do Brasil. Por quê? Porque é o estado que mais investimento público faz por habitante. Dentre todos os estados do Brasil, superando São Paulo. Sim. Superando São Paulo. E o investimento público por habitante, quem ganha é a população. Então, essa é a segunda forma prática. Agora, a terceira e a mais importante, é o que o governador Elmano está insistindo, né, determinou para nós prepararmos, que é construir uma política pública de Estado, não só para o seu governo, mas para além do seu governo, para o Estado do Ceará, com metas a curto, médio e longo prazo. Para quê? Para pegar essa janela de oportunidade, a maior e a melhor da história do Brasil, da história do Nordeste e da história do Ceará, para convidar, atrair, chamar a extrema pobreza do Estado do Ceará para empreender, para ser empreendedor e produtor de energia elétrica renovável. Obviamente, não é só chamar. Toda uma política pública organizada, capacitando, orientando, estimulando, inclusive para sair do programa social Bolsa Família. Sim. E empreender com a receita por mês daquele empreendimento organizado, induzido, estimulado pela política pública de Estado do Estado do Ceará. Essa é a terceira e talvez, perfeito, sem exagero, como a gente diz na linguagem popular, né? Aí é na veia
para poder combater e nós superarmos a extrema pobreza. Não faremos isso no curto prazo, mas precisamos começar e deixar. E essa é a orientação e a determinação do governador Eumano de Freitas. Eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem final por hoje. Tem assunto aí, tem pauta para vários programas, inclusive fica aqui já de público o convite feito, secretário, mas a propósito desse processo histórico, é como o próprio Porto do Pecém, que hoje é o escritório do mundo nessa área, né? É isso que já foi um projeto, que já foi uma ideia e que hoje é uma realidade, né? E é uma política de Estado. O Complexo Industrial Portuário do Pecém, né? Que é um dos melhores portos, mais organizados, mais estruturados, mais planejados, com melhor racionalidade, com mais inteligência, mais articulado, que tem um sócio, que é o Porto de Roterdã, que é o principal porto da Europa e do Ocidente. Dos 10 maiores portos do mundo, 9 são da Ásia e o único do Ocidente é o Porto de Roterdã, que é sócio do Porto de Pecém. E não foi o Ceará que pediu para ser sócio do Porto de Roterdã, não, que teria sido maravilhosa essa iniciativa. Foi o Porto de Roterdã que pediu, ao conhecer o Porto do Pecém, né, pediu e solicitou para ser sócio do Porto do Pecém. Então, tudo isso, o Porto do Pecém é tudo isso. Mas já foi só uma ideia, né? Mas já foi uma ideia. Somente uma ideia. E essa ideia se transformou em realidade, não foi em um governo, não foi em um ano, em 2 anos, em 4 anos. Foi uma política pública de Estado, que começou a ideia se transformando em realidade, que foi se aperfeiçoando, que foi avançando e que todos os governadores, respeitando essa política pública de Estado, que o Estado do Ceará hoje, né, se apresenta com essa vantagem competitiva de logística, né? Com todo respeito a vários estados, eu não vou citar aqui o nome, porque a orientação do governador, nós temos que unir o Nordeste e o Brasil, e o governador Eumano está corretíssimo quando pensa nessa unidade, porque essa unidade é que vai garantir que o Brasil possa estar unido. Nós não podemos desunir, né? O Brasil poderá ser, sem nenhum exagero, que hoje o mundo árabe, a riqueza do mundo árabe, com a matriz energética fóssil do petróleo, nós podemos ter o Brasil em alguns anos, em poucos anos, né, em energia renovável, na matriz energética renovável. Então, perfeito. Isso nos entusiasma. Né? Eu poderia aqui dar números, né? Vou dar só um número. Pois não. Você me permite, para não achar que é tese, que é teoria, que é retórica, que é narrativa. Né? Nós temos hoje, Arivaldo, aguardando licenciamento no IBAMA, 22 projetos para instalação de parques eólicos offshore, que é dentro do mar. Sim. Certo? No Ceará. Então, nós temos, aguardando licenciamento do IBAMA, 22 projetos de parques eólicos offshore no Ceará. Se todos esses projetos forem licenciados e forem instalados, nós estamos falando de 56,5 gigawatts de potência de geração de energia elétrica renovável. Né? O mercado calcula que para cada 1 gigawatt de energia elétrica eólica offshore, o investimento é em torno de 10 bilhões de reais. Então, fazendo uma conta simples, imaginando que todos os 22 projetos possam ser instalados, licenciados e instalados, né, que estão lá aguardando licenciamento no IBAMA, em Brasília, nós estamos falando aí 56,5 vezes 10 bilhões, nós estamos falando em 565 bilhões de reais. Mais da metade de 1 trilhão, né? De investimento, mais da metade de 1 trilhão de reais, de investimento privado na produção de energia eólica offshore, fora a energia eólica onshore, que nós temos ainda muito espaço para produzir energia eólica onshore, dentro do continente, no território cearense, e produção de energia elétrica a partir do sol, fotovoltaico. Né? O Rio Grande do Sul tem 22 projetos também. Por gentileza, para a gente concluir. Para fechar, o estado do Rio Grande do Sul tem 22 projetos também, somando 58 gigas. Né? Então, esses 2 estados brasileiros, eles somam, se todos os projetos forem instalados, eles deverão somar mais de 1 trilhão de reais.
Quando foi que na história do Brasil nós tivemos uma oportunidade econômica de tanto volume de investimento privado, né? E isso para produzir energia renovável. E o hidrogênio verde, que será produzido, que será consumido e que será exportado. Então, para fechar, sim, essa é a maior oportunidade da história econômica do Brasil e que nós devemos estar. Essa é a mensagem do governador Eumano de Freitas, que nós brasileiros devemos estar unidos, conscientes e abraçar essa oportunidade para expandir a economia, para criar mais oportunidades de negócio e combater a nossa desigualdade e sermos um país desenvolvido, um país justo, econômico e socialmente. Perfeito, secretário. Muito obrigado em nome do Grupo Otimista. Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, Arivaldo. E assim concluímos aqui a edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.